Olá, nesta oportunidade vamos falar sobre Chico Buarque e sua obra Budapeste. Dentro das possibilidades de analisar essa obra, que são inúmeras, eu escolhi a metalinguagem, a língua, a palavra em relação à identidade. O campo semântico é sumamente desenvolvido e explorado nessa obra, já que o protagonista tem o dom da palavra. José Costa trabalha, escreve, vive de escrever, ele é um ghostwriter, né? Então, seu ganhador de pão é poder manipular as palavras, escrever e trabalhar com elas. No início da narrativa, José vai relatar como é difícil o aprendizado do húngaro, sim? Que a pronúncia é uma frase gramatical que é estou aí, chegando quase. Vai aparecer então como uma marca da inabilidade de quem se aventura em língua estrangeira. Então, vai construir um signo de aquisição de uma nova língua lenta e fragmentária. Isso chama muito a atenção, já que a gente vai trabalhar essa questão da língua e essa meta-reflexão que ele vai fazendo. É interessante porque não somente José Costa vai fazer essa reflexão, senão que o autor do livro, que é Chico Buarque, também está fazendo todo momento essa reflexão, tá? Então, a linguagem é um elemento essencial, tanto pela condição do personagem, como falamos, já que ele é um escritor, mas também pelos recursos que tem em toda a obra. Como vai trabalhar a palavra, como vai desenvolver a palavra e a língua. Então, Costa, depois de aprender o húngaro, se aproxima tanto essa nova língua que ele vai poder conhecê-la tanto de forma tal que vai poder escrever poemas, coisa que permite essa nova língua em relação a outra que não poderia. Ele, em português, lá no Brasil, não escrevia em versos, somente em prosa. Escrevia livros, novelas, discursos, etc. Mas não conseguia essa questão de escrever versos. Aí a gente pode ver uma questão que é a identidade em relação à língua e em relação à cultura. Nós, como professores de uma língua estrangeira, sempre pensamos, sempre falamos para nossos alunos o qual importante é a língua na transmissão de uma cultura. Como essa língua gera, de algum jeito, uma nova identidade, que a gente não é o mesmo em espanhol que em português. Bom, aqui um claro exemplo disso. José Costa é um em português e Costa José é outro em húngaro. Bom, nessa obra, em Budapeste, José Costa, esse escritor fantasma, vai tratar a língua, vai desenvolver e vai fazer-nos refletir sobre a língua como um bem de consumo. Então, quando ele faz essa reflexão sobre como são as palavras, como uma palavra é volátil de uma língua a outra, o valor que tem uma palavra em relação a uma língua e a outra, quando fala de zio, por exemplo, ou quando tenta tirar para ele a palavra pão de abóbora. Então, essas vai fazer uma crítica em conjunto com todos os outros elementos que vão aparecer na obra, que a gente nesse momento não vai falar. Então, essa língua, que por um lado temos o português, que é uma língua materna, que é de José, e por outro lado temos a língua dele, que vai ser a nova língua, que é o húngaro, que é a língua 2. Então, ele vai contrastar todo o tempo uma língua e a outra, sim? E a língua, a palavra, vai ser o orientador, o guiador, o norteador desse personagem em toda a obra. Bom, tem um momento muito interessante no qual ele compara, sim, as palavras a souvenirs. Cita: levava de cada país que conhecia uma ou duas palavrinhas diferentes, mas que logo seriam esquecidas. De cada país eu levo assim uma graça, um souvenir volátil. Tenho esse ouvido infantil que pega e larga as línguas, com facilidade,
Se perseverasse, poderia aprender o grego, o coreano, até o Vasconcelos, mas o húngaro nunca sonhará aprender. Vemos essa relação das palavras, da sua volatilidade e como cada palavra tem um valor determinado em uma língua ou em outra. Essa relação de identidade pela palavra, que é sumamente interessante como ele vai desenvolver, vamos pensar em Costa como um criador de identidades múltiplas. Cada vez que ele gera uma obra, que ele escreve, vai ter palavras e vai criando, vai inventando, vai transformando e criando, sim? E essa relação de palavras, como falamos anteriormente, vai nortear ele. Em um momento, ele estando no Brasil, sonha e balbuceia palavras em húngaro. Essas palavras em húngaro faz-o refletir e voltar à Hungria, a Budapeste. Estando lá em Budapeste, ele vai sentir saudade do português, das palavras do português, e o fazem voltar. Essa situação vai fazendo um vem, vai, e podemos ver como essas palavras têm esse valor, esse peso e essa importância na identidade de José. Bom, muito obrigado por ter me ouvido e espero tenham gostado da análise. Um beijo.